Fala aí, seus polidores de bit, beleza? Vamos falar aqui de um assunto que ele é bastante utilizado, mas muita gente às vezes nem se dá conta que está utilizando esse recurso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No PHP em si, em várias funções próprias da linguagem, nós utilizamos bastante esse recurso, né? Como você pode ver aí, eu estou na documentação da página dos operadores bit a bit, o Bitwise, que ele existe não só no PHP, mas em várias tecnologias, né? O que eu quero mostrar aqui é desmistificar um pouco a utilização desse operador, né? E mostrar como isso pode ser utilizado no seu sistema no dia a dia. Eu vou falar um pouco sobre cada um dos operadores, dar um exemplo prático deles e também um caso de uso bem interessante para os nossos sistemas que vai ajudar a otimizar muito nossas aplicações. Então, eu já quero pegar aqui como exemplo a função de erro reporting, né? A função erro report é uma das primeiras funções que nós vemos quando aprendemos a trabalhar com o PHP, né? Exatamente. Então, nós aprendemos a como ligar os erros para poder debugar melhor e entender o que está acontecendo no nosso código, né? Todo mundo já se deparou com alguma dessas constantes aqui. A utilização mais comum seria declarar o erro reporting, aqui nós estamos desligando os erros, né? Ou colocar assim, o erro reporting e all é o mais simples de todo, porque como a documentação aqui diz, já liga todos os tipos de erros do PHP, né? Desde erros, warnings e por aí vai. E aqui nós temos as opções de todas as constantes que nós podemos utilizar. Porra! Tudo isso? E note uma coisa, as constantes elas têm o seu respectivo valor, que sempre vai ser um inteiro, começando em 1. Mas note que ele vai de 1 para 2, para 4, para 8, ele vai sempre duplicando o valor. E eu vou demonstrar já o porquê. Antes de entender o porquê que o valor duplica, porquê que nós temos essas formas de uso, eu particularmente fiquei um bom tempo no começo da carreira sem entender essas combinações em que nós passamos alguns operadores aqui no meio para poder combinar dois valores. Eu sinceramente nunca entendi muito bem como que isso funciona, porque isso não é muito claro aqui na própria documentação do erro reporting, né? Mas vamos entender os operadores aqui na documentação do Bitwise. Os operadores bit a bit, como eu falei, existem várias outras tecnologias, né? E alguns deles eles são parecidos com o que nós já usamos normalmente na linguagem. Então, por exemplo, aqui a comparação de dois valores, note que nós estamos comparando a variável A com a variável B com um E comercial apenas. Para quem conhece, quem tem o costume de usar, no PHP você pode utilizar a palavra AND para comparar dois valores ou dois E's comerciais, mas nesse caso nós temos um só. Quando só temos um único E comercial, nós estamos comparando os valores dos bits das variáveis e não os valores diretamente. Vou mostrar isso no código. Sei. A mesma coisa aqui com o operador OR. Quando nós temos um único pipe, estamos comparando os bits das duas variáveis, não os valores em si. E tem esses outros operadores que são assim, não são comuns de vermos e nem muito menos utilizarmos nas aplicações do dia a dia, né? Mas vamos entender um pouco a utilização desses valores, um pouco dessa descrição e por que os valores têm esse peso aqui. Para poder começar, são os operadores bit a bit. Então vamos entender um pouco o que são esses bits, né? Se nós pegarmos aqui o primeiro valor de exemplo, esse error, ele tem o valor 1. Note que esse 1 ele está como inteiro. Então vamos lá em código. Vou mostrar um pouco aqui, vou criar um arquivo. PHP.
Eu vou utilizar uma função do PHP que ele me mostra os bits quando eu passo um valor inteiro para ele. Então é a função decimal para binário. Vou colocar aqui uma quebra de linha. Então vamos pegar lá o primeiro valor de exemplo da documentação do erro reporting, que é 1. Se nós verificarmos o que tem, ele retorna 1, mas note que ele é 1 binário. Então se eu tivesse uma anotação aqui, por exemplo, de 8 bits, eu teria os primeiros 4 vazios, 3 e 1. Então é isso que ele me trouxe. Os zeros à esquerda ele não traz. Quantos zeros eu teria aqui à esquerda? Depende da minha arquitetura. Se eu tiver 32 bits, 64 bits, isso altera quantos bits aqui o número 1 vai representar por completo, né? Então, no caso aqui, para exemplificar, eu coloquei uma anotação de 8 bits, mas poderiam ser 32, 64 e por aí vai. Tá, e vamos ver então, o próximo valor, ele é o 2. O 2, vamos ver como é que fica o 2 em binário. Note que agora ele imprimiu novamente o 1 e o 2. O 2, ele muda pouca coisa. Então, na nossa anotação de 8 bits, o 2 seria assim. Vamos ver então como é que ficaria o próximo, que é o 4. SBIN 4. Veja só, perceba que quando duplicamos o valor, basicamente assim, a grosso modo, né, como nós estamos trabalhando nessa sequência, não é para qualquer vezes 2, né, qualquer duplicação, que a grosso modo podemos dizer que estamos apenas adicionando mais um zero na nossa sequência. E perceba assim, todos esses números até então, eles têm apenas um bit ativo. Todos os outros bits são zero, estão desligados. Então, o que nós podemos já deduzir por isso daqui? Que quando nós tivermos o bit mais à direita ativo, nesse caso, para a função reporting, ela entende que é essa constante que foi usada, esse error, que significa tais e tais tipos de erro do PHP. Se nós tivermos o 2 sendo passado, que equivale a essa constante, nós teremos os erros do tipo warning, ou seja, quando que ele vai mostrar o warning? Quando apenas o segundo bit mais à direita estiver ativo. O mesmo vale para o parse. Então, se eu quero apenas ver erros de parse, somente se esse bit, o terceiro bit mais à direita, estiver ativo. Ah, agora eu entendi! Então, é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui o erro de parse, como é o número 4, eu poderia fazer o erro reporting. Eu poderia passar diretamente o 4, ou eu poderia passar o e_parse, que eles são equivalentes. Então aqui o que eu estou dizendo para o reporting? Que eu quero, a combinação de erros que eu quero mostrar é essa daqui. Como ele vai verificar que somente esse bit está ativo, ele entende que é somente esse tipo de erro que será mostrado. Nós podemos ver também, vou colocar mais uma quebra de linha aqui, algumas quebras de linha. Se nós fizermos um simples loop para poder olhar o inteiro de todos esses valores, como que nós faríamos isso? Podemos fazer só um for, o y ele começa valendo 1, enquanto ele for, sei lá, menor ou igual que 4096 é o último ali da lista. Y vai receber y vezes 2. Eu vou fazer um eco do decimal para binário do próprio y e fazer uma quebra de linha em cada um deles. Vamos ver aqui o que aparece. Vou deixar eles ali, tem a linha para pular, tudo bem.
Então note que é o seguinte, a cada iteração foi exatamente aquilo que nós vimos. Então do 1 até o 4096, nós apenas fomos crescendo as quantidades de 0 à direita. Então, consequentemente, o número 1 foi andando mais para a esquerda. Então, em cada uma dessas flags, eu tenho apenas um único bit ativo. Isso é importante de entender para pegar o conceito. Então, quando eu digo para o erro reporting que eu quero qualquer um deles, cada um desses números, eles representa apenas um bit ativo, né? Vindo o número 1 mais para a esquerda. Então, por isso que, coincidentemente, né, os números eles são o dobro um do outro. Então, eles só são assim, eles só seguem essa ordem do dobro, porque o que importa, na verdade, é qual bit está ativo. Então, segue uma sequência, tá? Tá bom. A resultante de ser esse número inteiro é apenas não é importante que seja esse número. O importante é o que ele representa. Nesse caso, ele representa um bit ativo em determinada posição. Beleza? Então tá. Entendido isso, vou pular mais umas linhas aqui e vamos fazer alguns testes, algumas coisas para entender. Vamos agora para as operações aqui do Bitwise, que é o seguinte: uma vez entendido essa ordem aqui, eu vou até colocar o próprio Y aqui para poder a gente ficar um pouco mais claro. Então aqui, o que representa cada um dos números, tá? Então, se a gente fizer uma comparação dos valores, no caso aqui eu posso passar inteiros, strings, ou seja lá o que for, cada um dos operadores ele vai me retornar a resultante dos bits ativos. Então, vamos pegar um exemplo simples antes de descer para cá. Vamos supor que eu tenho a minha variável A, vou dar o mesmo nome que tem lá, é 1, e a variável B é 2. Já sabemos que o 1 representa esse valor, vou até copiar aqui, e o 2 representa esse valor. Se eu utilizar o operador AND, se eu fizer exatamente o que está lá, A, e o operador AND, o que ele vai fazer? Vamos ler lá a descrição. Ele vai retornar todos os bits que estão ativos tanto em A quanto em B, ou seja, em ambos. É um operador AND. É óbvio, velho. Então, se a gente só olhar aqui o comentário, esse bit está ativo em A, mas não está ativo em B. A mesma coisa com esse bit, que está ativo em B e não está ativo em A. Então, a resultante do comparativo dos bits, ele é 0. E aqui 0. Para cá. Ele não pulou duas linhas. Vamos ver aqui. Ele está mantendo com uma linha só. Por quê? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Ele retornou aqui 0. Por quê? Porque eu não tenho nenhum bit que coincide aqui. Se a gente ler agora a definição do operador OR, ele retorna os bits que estão ativos em A ou em B. Então, esse está ativo em A e esse está ativo em B. Ou seja, ele vai retornar a resultante dos dois. Então, vamos ver. Vou trocar aqui de E para OR. E aí ele me retorna 3. Por que 3? Porque 3 é o seguinte. Como ele não pulou linha aqui, eu vou apagar daqui então.
deixar só o retorno, colocar essa quebra de linha aqui embaixo e colocar aqui, por exemplo, o 3, colocar uma variável C, o 3 ele tem essa representação em binário. Se a gente fizer de novo o decimal binário de 3, vou pular aqui para as linhas também. O decimal binário de 3 é aqui 11, tá? Quer dizer, não é 11, são esses 2 bits aqui. Lembra que os bits à esquerda não são importantes, não são exibidos, tá? Com isso, nós podemos entender que a comparação dos operadores bitwise não tem nada a ver com o valor. Aqui ele não comparou 1 e 2, ele comparou os bits de 1 e os bits de 2. No caso aqui, a resultante aqui, ele printou na tela 3, mas entenda que a resultante foi uma sequência aqui com esses 2 bits ativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o retorno dos operadores nós não podemos encarar como que o retorno seja um inteiro ou qualquer coisa assim. Ele retorna, nós podemos entender como 0 ou não 0, mais ou menos isso. Porque nós poderíamos comparar strings, poderíamos comparar qualquer outra coisa. Então, por exemplo, eu posso comparar aqui, vou fazer só um teste qualquer, 2, nem sei qual vai ser a resposta. 2 com a letra L, por exemplo. Cada um tem os seus bits ativos, né? Vou apagar aqui para não mostrar. Vou ficar só as quebras de linha. Ó, ele nem conseguiu comparar esses 2 tipos aqui, eles não são compatíveis. Então eu vou comparar string com string. A string 8 com a string L, vamos ver. Aí ele me retornou aqui um pipe. E não é que ele retornou o pipe, ele fez um eco aqui do que representa o retorno dessas 2 strings. Se eu colocasse qualquer outra string, colocar 0 aqui, a string 0. Ele manteve o pipe ainda. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Então deixa eu colocar, por exemplo, A maiúsculo e B. Aí ele me retorna qualquer outra coisa. Então nós podemos entender o seguinte, que o retorno dos operadores, não só esses 2 que eu estou mostrando, mas qualquer um deles, o retorno dos operadores não é necessariamente o que printamos aqui, o que podemos interpretar da resposta dos bits. Ele, básico, para a maioria dos casos, é 0 ou não 0. Então, não 0 é qualquer outra coisa. Então tá. Entendido isso? Vamos prosseguir aqui com a explicação. Eu já vou explicar os outros operadores que são um pouquinho mais complexos. Nós vamos entender. E por que eu utilizei lá o exemplo do erro reporting? Porque é o que tem aqui na própria documentação. Então, por exemplo, se eu passar essa combinação para o erro reporting, ele vai fazer algumas operações aqui nos bits. Então aqui ele explica abaixo que o EOL ele tem essa representação. Lembrando que os bits mais à esquerda, todos zerados, não são exibidos. Então, na verdade, o EOL representa essa sequência aqui. O que é o EOL? Ele é todas as permissões ligadas, né? Todos os erros ligados. E o notice, ele tem apenas esse bit ligado. Então, se eu passasse só o notice, qual que é o número dele lá? Vamos ver. Ele é o número 8. O número 8 aqui que nós imprimimos, ele tem um quarto bit da direita para a esquerda ligado. Então, como mostra aqui, cadê? É esse bit. E aí o que ele fez? Ele fez algumas operações aqui nessa única expressão. Então ele fez primeiro o sinalzinho aqui de till,
que na verdade é um NOT, é uma negação, tá? Que eu não cheguei a explicar ele, mas ele está aqui. Ele é uma negação. Basicamente ele vai inverter os valores dos bits. Os que estão ativos em A são desativados e os que estão inativados são ativados. Então o que ele fez? Eu só tinha esse bit ativo. Com o invertido, esses 3 primeiros que estavam desligados passam a ser ligados. Esse daqui passa a ser desligado e todos os outros que estavam desligados passam a ficar ligados. Então eu já tenho o resultado dessa operação aqui. E agora, o que a minha função EOLReport vai receber? Ela vai receber o resultado da comparação do EOL com o eNotice. Então o que ele fez? Ele pegou os bits que estão ativos no EOL e os bits que ficaram ativos a partir da negação dessa constante. Então o que ele fez? Ele pegou esse EOL, pegou o eNotice, só que invertido, então ficou assim, e comparou os bits que estão ativos. Ele fez um AND. Então, por exemplo, esse daqui, o quarto bit que nós desligamos, ele está ligado aqui em EOL. Só que como ele não está ligado nos dois, ele passa a ficar aqui a resultante desligado. A mesma coisa vale para esse bit, que no original, no EOL, está desligado e aqui estaria ligado. Então ele passa para cá desligado. Então a nova resultante é isso aqui. Pelo que eu pude compreender, ele vai exibir todos os erros, exceto os erros do Notice. Por quê? Porque o bit que representa o Notice ligado, ele é o quarto bit e ele ficou desligado aqui. Então esse item não será exibido. Então, em resumo, o que eu passei para minha report? Eu quero todos os erros, exceto esse daqui, porque eu estou invertendo ele e fazendo comparação a ele. Então vai ser um exceto esse. Então é isso. É mais rápido do que eu passar cada um dos erros que eu quero ver. E já falando nisso, como eu passaria cada um dos erros? Se nós olharmos a documentação do EOLReport, ele faz o seguinte: para poder ligar todos, eu vou passando por pipe esse, todos que eu quero ligar. Por quê? Porque ele vai, entre aspas, somando, concatenando os bits que estiverem ativos nele. É a mesma coisa que aconteceu no meu exemplo aqui eu apaguei o exemplo aqui embaixo do 2 e do 1. Deixa eu dar um Ctrl Z. Fazer aqui o A e B. Ele fez essa comparação, né? Então é ou. Então, ou os bits desse, ou os bits desse. E aí aqui ele está, entre aspas, somando todos eles, né? Que então é basicamente o que acontece aqui, tá? Então entendemos melhor a função aqui do Bitwise e a utilização do EOLReporting, porque essa combinação de constantes, o que acontece por baixo dos panos. Agora a pergunta é o seguinte: como que isso pode ser utilizado fora desse escopo aqui, fora desse contexto das próprias funções do PHP, onde já tem essas constantes e tudo mais? Como isso vai ajudar o meu sistema a prosseguir? Não sei. Então eu vou apagar melhor, eu vou deixar esses exemplos aqui. Talvez eu precise voltar neles. Eu vou colocar aqui um código PHP que nem esses, assim, bem simples, apenas para demonstrar, tá? Eu não vou montar uma classe nem nada do tipo. Nesse trechinho do vídeo eu vou pular só um pouco, porque eu vou fazer uma tabelinha aqui para poder demonstrar uma coisa interessante no nosso sistema, né? Como muitas pessoas fazem. Só um minuto aí. 1 hora depois. Tá, então voltamos aqui. Eu fiz um exemplo aqui de uma tabelinha. Esse é um dos usos que às vezes vemos por aí em alguns sistemas.
Então eu fiz um exemplo aqui de uma tabela de usuário. Então vamos supor, eu tenho aqui o usuário de ID 1 que se chama Ana e o usuário de ID 2 que se chama Paula. E eles, nessa mesma tabela, eles têm algumas permissões. Essa é uma abordagem não recomendada, não muito boa, de você colocar as permissões dos seus usuários diretamente num campo de texto assim. Por mais otimizado que seja, que você utilize Enum, ou seja lá o que for que o banco que você está utilizando ofereça, isso não é muito interessante, porque ele não é, como é que eu posso dizer, ele não é consistente, né? Você não consegue garantir uma integridade, porque pode haver um erro de digitação aqui, e fora outros problemas, que se você tem um sistema que tem muitas permissões, ou níveis de permissões, isso complica, e principalmente se você tiver, por exemplo, grupos, né? Se você colocar a Ana a um grupo, vamos supor, a Ana vai pertencer ao grupo de editores, só que especificamente a Ana ela vai ter uma permissão a mais ou a menos que os outros editores. Então fica difícil você trabalhar com essa história de hierarquias e tudo mais aqui diretamente no banco desse jeito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Uma outra abordagem que eu não vou desenhar, mas uma outra abordagem que também é muito utilizado é o relacionamento muitos para muitos. Então vamos supor, eu tenho essa tabela de usuários, só que em vez de eu ter a coluna de permissão, eu vou ter uma outra tabela com todas as permissões possíveis, e aí eu vou ter uma terceira tabela que vai fazer o relacionamento de muitos para muitos desses usuários com a tabela de permissões. Então, assim, essa é uma outra abordagem um pouco melhor do que esse que eu desenhei. Ou será que não? Mas também não é bom, porque o que acontece? Você vai ter que ter essa tabela de muitos para muitos, né? E fazer esse gerenciamento via banco de dados, e dependendo do consumo que você tenha, você vai acabar tendo algum gargalo, né? Eu estou utilizando como exemplo um ACL, né? Regra de ACL, que é as permissões e acessos dos usuários, mas isso pode se aplicar para outras coisas. Por exemplo, você poderia ter feature flags na sua aplicação, então você tem tabela de configurações, tem tabela de, como eu falei, feature flags, e aonde você tem uma lista, ou você faz um relacionamento do que está ligado, o que está desligado, ou pior, né? Você tem uma tabela de configuração onde você tem infinitas linhas, as linhas podem crescer e diminuir, tanto faz, para poder controlar as suas permissões, as suas features ativas ou não. Então, assim, eu não estou dizendo que são abordagens erradas ou certas, mas o que eu estou propondo aqui é uma nova forma de abordar que eu acho que fica, para muitos casos, talvez não seja o seu, mas para muitos casos resolve grande parte dos problemas desse gerenciamento feito em banco de dados, né? Aham, sei. Mas aqui abaixo, deixa eu ver, tá pulando linha? Tá pulando linha. Aqui abaixo eu vou fazer um exemplo do seguinte, eu vou ter uma lista de permissões, vou ter uma lista, eu vou me espelhar nessas permissões aqui, que é como que aqui, por exemplo, a Ana pode ler, escrever e deletar, a Paula pode ler, deletar e compartilhar, por exemplo. Eu vou fazer com base num CRUD simples, mas eu vou complicar um pouco colocando mais detalhes. Então, por exemplo, eu vou ter a permissão de ler comentário, editar comentário, ler, editar, criar comentário e deletar comentário. Aproveitando essa história do CRUD, eu vou complicar um pouco, como eu falei, e também eu vou ter as mesmas coisas, só que em vez de comentário eu vou ter para posts. Então eu posso ler
editar, criar e deletar. Nós também podemos assumir, como eu já falei, a questão de grupos, né? Então vamos supor que eu tenho um usuário master ou um grupo master, que ele vai simplesmente herdar essas permissões. Ele tem todas as permissões. E eu vou ter o meu usuário Ana, em que ela vai ter algumas permissões, né? Então vou colocar que a Ana tem a permissão de ler post. Ela pode ler post e pode criar um comentário. Digitei errado, né? Criar comentário. Aqui, pronto. Fica igual. Então a Ana tem essas duas permissões. Eu vou aproveitar a Paula. A Paula, ela vai ter um detalhe. Eu vou colocar que ela vai herdar da master, mas tem uma coisa que eu vou fazer que é o seguinte. A Paula, ela vai herdar as permissões da master, porém ela vai ter permissões a menos. Então é um atalho que eu estou pegando. Eu quero colocar todas as permissões que o master tiver, porém menos esses. Eu já vou mostrar como é que nós fazemos isso. Então vamos dar uma olhada. Eu vou, para poder fazer o dump aqui, eu vou instalar um pacote do Composer. É apenas uma preferência minha de como debugar, tá? Eu não gosto muito de ficar fazendo echo ou mesmo utilizando o vardump, tá? Então eu prefiro utilizar um pacotinho quando possível, né? Prefiro utilizar um pacote para isso. Então deixa eu iniciar o Composer aqui rapidinho. Composer init, vai ser esse nome mesmo, descrição nenhuma, autor n2skip, tanto faz, licença MIT, não, confirmar a geração, sim, beleza, o Composer está lá criado. Fazer o Composer, até esqueci os comandos para poder buscar, deixa eu ver. Você parece burro! Composer. Query. Aqui, search. Composer. Search. Ele chama Dumper. 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 Aqui, ó. Symfony Vardumper. É esse pacote que eu gosto de usar. Composer, Query, Symfony Vardumper. Legal. Só para Query, number, load. Beleza. Só que eu gosto de debugar de um outro jeito aqui. Então vou colocar um dump. Então tá, eu quero saber como é que tá o master, a Ana e a Paula. Tá aqui. Tá, então vamos ver. Aqui a Ana. Aqui eu vou colocar aqui os nomes, acho que vai ficar um pouco mais fácil. Vou colocar isso como um array, a gente saber quem é quem, né? Porque até agora não dá pra saber. Então o master é esse cara. Master. Ana. E Paula. Deixa eu só comentar esse trecho de código aqui pra cima. Vou ficar dando os ecos e tudo mais. Se precisar, a gente volta a ele depois. Então tá, ficou bem mais limpo agora, né? Opa, eu não tenho a tag criar comentário, eu copiei, criei errado, é isso? Criar comentário, criar... Ah, tá, porque eu não tenho um valor, tá, eu já vou resolver isso. Tá, porque eu não tenho um valor, beleza.
Então a Ana aqui não pegou os valores, ficou nulo, tá? Bom, então vamos prosseguir que isso aqui já vai ser resolvido. É o seguinte, assim como eu tenho aqui o meu erro report e um peso para cada tipo de flag, cada tipo de constante, no caso aqui eu tenho minha lista de permissões, eu vou colocar os mesmos pesos seguindo as mesmas ordens. Então, como nós já sabemos, por quê que eu vou seguir? Porque o 1, 2, o 4, o 8, eles têm apenas, eu não consigo voltar aqui no histórico, mas eles têm apenas um bit ativo em cada um deles, tá? Então eu vou simplesmente seguir duplicando. E é o infinito, né? Conforme você vai duplicando, vai seguindo exatamente a mesma ideia, a mesma escadinha. Então, peraí, 2, 4, 8, tem que duplicar. 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Beleza. Então vamos ver como é que ficam as permissões a partir de agora. A partir de agora, o master tem essas permissões com esses pesos, a Ana tem esses pesos e a Paula tem essas permissões com esses pesos porque ela herdou da master. Então vamos já fazer alguns ajustes aqui. Não me importa qual é o nome da permissão que ela tem. O que me importa é o peso da permissão. Então, desses 3 usuários, a Ana é a única que está até então correta. O master, eu quero o peso de todas as permissões dele. Mas como eu vou concatenar isso tudo no master? Como que eu vou fazer isso? Eu vou combinar todos as permissões que ele tem. Então eu vou começar aqui resolvendo a Ana, deixar ela já do jeito final, para poder a gente resolver isso. Então aqui no erro reporting, nós vemos que para habilitar alguns erros, eu fui dizendo todos eles quais que eu quero. Então no caso da Ana, como eu tenho poucas permissões, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Na Ana, eu quero que ela tenha os bits ativos da permissão de ler post e os bits ativos da permissão de criar comentário. O master, ele tem a soma de todas as permissões. E tem um detalhe interessante. Se vocês repararem, quando nós fazemos soma em binário, e principalmente nesses casos em que os binários eles não coincidem, digamos assim, eu estou praticamente só concatenando todos eles. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou somar, por exemplo, fazer bem aqui em cima. Vou fazer aqui eu vou simplesmente somar 1 mais o 2. Eu vou pegar os bits do 1 e do 2. Vamos ver qual é a diferença entre eles. Repara que a resposta foi exatamente igual. Então, se eu somar, fizer uma operação de soma aritmética de 1 com 2, ou pegar os bits ativos de 1 e os bits ativos de 2, o resultado é o mesmo. Então, por quê? Porque se a gente lembrar aqui, os bits de 1 é o primeiro bit ativo e os bits de 2 são esses bits aqui. Uma soma vai resultar no 3, que o 3 o que é? O 3 é isso aqui, são os 2 bits ativos. Se você analisar, é a mesma coisa que fazer o ou desses dois, todos os bits ativos. Lembrando que isso só dá certo porque eu não tenho bits que coincidem nesse caso, e aqui também não. Em toda aquela escadinha que eu for fazer aqui, também não vai ter, que foi aquele monte de bits que nós vimos. Também não vai ter bits que coincidem. Então, de uma certa forma, você pode utilizar a soma para concatenar todos eles. Então,
O master aqui eu poderia concatenar todos eles da forma como eu fiz na Ana, apenas passando por pipe, 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 ou posso simplesmente somar todas as permissões que eu quero. Então eu posso fazer um array sum, uma soma de todas as permissões, e esse vai ser o resultado do meu master. Agora eu saquei! Na Ana aqui, basicamente, como nós estamos utilizando os operadores de bit, é interessante utilizar o operador. Mas como é um OU, eu poderia fazer isso também. Lembrando que é um OU e os bits eles não vão bater um no outro, né? Não vão coincidir as casas. É sempre um único bit ativo para cada um desses números, tá? Então vou deixar o OU aqui para seguir os operadores que nós estamos vendo, e eu vou deixar a soma no master apenas para esse atalho. Então vamos ver como é que ficou até agora. Então já fica bem mais simplificado. O master ele tem um número 255, a Ana tem o número 20 e a Paula tem o 255 porque ela, até agora, pelo menos por enquanto, ela é uma cópia do master. Então o master tem aquele valor porque é a soma de todos os pesos. A Ana é também a soma das propriedades, né, das permissões que foram atribuídas a ela. Então, por exemplo, o ler post é 16 e o criar comentário é 4. 16 mais 4. 7. Acertou. Ah, miserável. E casa aqui, tá? Lembrando que o resultante da operação aqui do Bitwise, ele, como nós estamos trabalhando com inteiros, então a resposta dele vai ser um inteiro. E então ele colocou 20 aqui porque é o que representa os bits resultantes dessa operação, tá? Então sempre lembra que são os bits resultantes da operação, e aqui no caso, para ficar fácil, já retorna um inteiro que é o 20. Então tá, beleza. Eu acredito que está entendido até aqui. Bom, então vamos resolver aqui as permissões da Paula, né? Como eu falei, ela é uma cópia da master, mas ela vai ter algumas permissões a menos. Eu vou deduzir dela as permissões de deletar, por exemplo. Ela pode fazer todo o resto menos as deleções. Então da Paula, ela vai receber uma negação de permissões. Deixa eu copiar ali para não errar. De deletar comentário. Também de deletar post. Então vamos entender o que aconteceu aqui. É um pouquinho mais complexo, né? Então vamos entender a sequência, tá? A Paula, ela recebeu todas as permissões do master, que então representa o 255. E aí ela vai perder as permissões de deletar comentário. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz basicamente a mesma coisa que está exemplificada aqui. A diferença é que eu utilizei o operador bitwise junto com uma atribuição. É a mesma coisa de juntar mais igual, menos igual, vezes igual, a mesma coisa, só que eu utilizei o operador bitwise. Então aqui eu estou fazendo um e, a Paula recebe, fazendo já uma operação e, então dela mesma, com a invertida, ou seja, a negação do deletar comentário. E depois dela mesma, com já considerando isso daqui, né? E também a negativa do deletar post. Então, se nós formos olhar a resultante, vamos ver. O master tem 255 e a Paula tem 119. Então, se a gente olhar, se a gente fizer aquela função do eco decimal para binário, porque eu não sei essas coisas de cabeça, pegar as permissões do master, que a Paula herdou da master, vamos fazer para master dessas permissões de deletar comentário e das permissões de deletar post. Tá? Vou fazer um exit aqui, só para a gente trabalhar nesse trechinho. Tá. O master, ele representa esse valor, vou deixar copiado aqui, que também é o mesmo valor da Paula.
Então aqui tem certinho 8 bits, né, que nós costumamos fazer o exemplo. O deletar comentário, ele originalmente, ali ele tem 4, então são 4 aqui vazios e mais esses. E o deletar post, vamos ver, esse, aqui, esse, peraí, desculpa, aqui e aqui, beleza. Tem 4, aqui tem 4, tá. Então são esses os bits das permissões originalmente, porém nós negamos a operação de deletar comentário. Então aqui fica tudo ligado, aqui desliga e aqui fica tudo ligado. Mesma coisa com esse aqui. Aqui fica, aqui desliga, liga, liga. Então, o que o E fez? Não sei! Vou fazer uma pequena continha aqui. A Paula, então vamos começar aqui. A Paula, ela recebeu do Master, então ela recebeu. Deixa eu colocar o comentário aqui de múltiplas linhas. Ela recebeu esse valor aqui, que é o próprio Master. Nós estamos fazendo uma operação e a primeira coisa aqui foi a negativa do deletar comentário, que o resultante foi esse. A resposta acaba sendo apenas os bits que coincidem. Então esse, você pode ver que eles coincidem. Esse é o único que não coincide. Então no master, nas permissões do master, esse bit acabou ficando desligado. E essa permissão aqui no deletar comentário. Só que esse mesmo valor, vou fazer uma outra continha aqui para baixo. Esse mesmo valor foi comparado também, recebeu a negativa do deletar post. Então se nós pegarmos isso aqui, esse primeiro bit acabou também não coincidindo. Então a operação E não coincide. Então ele ficou desligado. Esses outros 3 ligados. Esse acabou ficando desligado. E esses ligados. Então esse daqui é as permissões resultantes depois de deduzir essas duas. Então se nós formos verificar, é o seguinte. Vamos fazer um eco aqui, invertendo de binário para decimal. Opa. E dá uma quebra de linha aqui. Binário para decimal. Vou colocar aqui o binário e vamos ver a resposta. E aqui eu não entendi. Peraí. Eu tô fazendo um eco aqui. Tá aqui. Pular mais uma linha. Eu não entendi bem. Aqui ele resultou em 1. Deixa eu tirar esse bit a mais aqui. E agora sim. Ele fica 119. Lembrando que os bits à esquerda eles são desnecessários, né? Então nós podemos desconsiderá-lo. Então a resultante deu 119. Se a gente for olhar, foi... eu comentei aqui, tá? Vou voltar, mas esse valor é exatamente o que nós acabamos tendo de peso para a Paula. Então deixa eu voltar, depois que eu fiz toda essa continha aqui. Então vou limpar.
E aqui nós temos a Paula, acabou ficando com 119, que é a resultante daquele binário que nós vimos, porque é a dedução das outras permissões. O que seria também muito plausível nós fazermos também isso aqui, ó. Vamos ver a resultante. Continua sendo 119. Porque, de novo, se a soma foi simplesmente ligar todos eles, a dedução também vai ser basicamente a mesma coisa, porque nós temos um processamento de binário, ou melhor, dos nossos pesos inteiros para binário, temos a resultante, que é um binário que vai representar um inteiro. Então, assim, se no final das contas a soma de tudo isso representa a operação OR para o master, também se a gente simplesmente fazer menos tal permissão e menos tal permissão, como são todos inteiros, e temos de novo, não pode esquecer, aquela regrinha que cada um desses números tem apenas um bit lá naquela escadinha, não tem bits no meio do caminho intermediários que vão coincidir. Então essas operações de somar e de fazer menos também pode ser um atalho, mas como estamos lidando com o bitwise, eu vou deixar o operador aqui. Tá bom. Beleza? Que no final das contas é a mesma coisa, mas é importante entender por baixo dos panos, tá? Então beleza, temos aqui as permissões desses usuários. E aí você me pergunta, como que isso vai resolver esse problema aqui? Não sei! Bem simples. Então nós podemos simplesmente no nosso banco de dados, na Ana, em vez de ter uma string gigante com todas as permissões dela, a Ana, no nosso resultante, ficou 20. Então a permissão da Ana é 20. E a permissão da Paula ficou 119. Então com isso, perceba que você tem um armazenamento muito menor no seu banco, porque você vai guardar um inteiro. Você não precisa de uma outra tabela para fazer muitos para muitos. E você acaba reduzindo joins, você reduz a necessidade de um índice para string, que é bem mais pesado do que um índice para inteiro. Você acaba armazenando menos dados no seu banco. Parece verídico, hein? Só que tudo isso tem um porém. Qual é o porém? Eu já não sei, querido. Como eu falei, você tem que ver qual é a melhor solução para você. É óbvio, velho. Porque às vezes você precisa ter no banco esse mapeamento do nome de cada permissão, ou o nome de cada feature, enfim, aí é você que decide, tá? Mas na possibilidade, a utilização do bitwise é interessante. Aí você pode me falar, tá, eu tenho essa permissão no banco, mas como eu vou consumir isso na minha aplicação? Como é que eu vou saber que esse 20 representa a combinação de tais permissões, se o 119 tem deletar, não tem deletar, tem criar, tem ler? Como é que eu vou validar isso de uma forma fácil? Ih, rapaz. Putz, cara. Eu vou responder essa parte agora. Então vamos supor, eu vou criar uma funçãozinha com um nome super criativo chamado validar permissão, onde ele vai me retornar uma string que eu vou escrever se tem permissão ou não. E ele vai receber o seguinte, ele vai receber o inteiro, né, já que estamos trabalhando com inteiros, a permissão que eu tenho de um outro inteiro, a permissão que eu desejo. Então eu vou fazer o retorno do seguinte. De novo, lembra que a resposta é tem bit ou não tem bit. Então é diferente de falso, é diferente de zero, por exemplo, né? Então eu vou retornar aqui a resultante do tenho e desejo. Se tiver, permitido. Se não tiver, negado. O que isso aqui faz? Isso aqui é o seguinte: eu vou passar a permissão que eu já tenho, a permissão que eu quero, eu vou verificar se
na permissão que eu tenho, ela atende pelo menos todos os bits da permissão que eu desejo. Se coincidir, se casar, aí ele vai me retornar esses valores, os bits que eu tenho. Então, basicamente, é assim, o ler comentário é um só. Então, se se no inteiro que eu passar aqui do que eu tenho, eu tiver pelo menos esse primeiro bit ligado, que representa o 1, ele vai me retornar que eu tenho permissão. Vamos supor que eu quisesse a permissão de número 2, que é a editar comentário. Então, na que eu tenho, eu posso ter várias flags ligadas, mas se eu tiver pelo menos essa, ele já vai me retornar diferente de 0. Então, eu vou ter essa permissão, tá? Então, vamos fazer um outro testezinho aqui. Dump. Vamos testar aqui. Permissão de deletar Ana. Então a Ana, ela tem permissão de deletar? Vamos ver. Validar. Eu vou passar a Ana, que ela já tem aqui o valor 20. Então a Ana é 20. E a permissão que eu quero é permissões. A Ana, ela tem, como eu falei, era o que? Era de deletar. Vou colocar aqui, deletar comentário. A Ana pode deletar comentário? Vamos ver. Negado. Por quê? Porque a Ana, ela tem a permissão de, cadê aqui? Ler post e criar comentário. Se eu perguntar se a Ana pode ler post, pode. E o outro que eu dei para ela, pode criar comentário? Também pode, porque os bits coincidem, né? Eu vou colocar aqui deletar de novo para ficar igual ao comentário. Pode deletar comentário? Não. E Ana não vai ter a permissão de deletar comentário, né? Eu posso fazer um looping para poder fazer um dump de todos os meus usuários. Eu vou só fazer um quebra de linha. Vamos lá. Deixa eu ver. Como é que eu vou passar os meus usuários? Não sei. Essa hora já não tô pensando muito bem, tá? Também tô cagado de fome. Deixa eu pensar. Eu vou fazer um dump, na verdade eu vou passar por todas as permissões. Acho que eu vou criar uma função. Dump usuário. Vou passar aqui o user. O que eu vou passar? Eu vou passar a lista de permissões. Aqui ele não vai me retornar nada, então vai ficar um void mesmo. Tá. Deixa eu fazer uma coisa por vez. Então vamos lá. Dump usuário. Dump usuário. Chamar a função correta, né? Então o user vai ser o master. Eu vou colocar o nome do usuário também. String é o nome. Então nome é master. Usuário é master. E as permissões são essas permissões com o mesmo nome de variável. Vou fazer o dump do master, só ver se isso aqui vai funcionar. Então deixa eu ver, fazer um echo nome, quebra de linha, um echo do nome. Então tem que concatenar aqui, né? Fazer um for each das permissões, a chave da permissão, né? E o peso, o código da permissão. Código de permissão. E aí eu vou fazer um outro echo se a permissão, o nome da permissão que eu quero, se ela
o que ela tá, né? Se ela é permitida, então eu vou usar outra função chamada validar permissão. Validar permissão. Então eu estou com esse usuário, user, e eu quero validar essa permissão aqui, o código. Pro final aqui eu vou pular umas 2 linhas para poder separar um usuário do outro, mas eu quero ver primeiro se esse dump aqui do master tá ok. Tá, mas o problema é que eu fiz um echo aqui. Eu vou fazer um dump. É por isso que eu gosto de utilizar esse debugador, que fica um pouco mais fácil. Quero colocar isso aqui. E o resultante desse validar permissão vai para cá. Vamos ver como é que fica agora. Não ficou muito bom não. Que merda, hein? Na verdade ele pode ser um array mesmo, né? Então eu vou ter o validar permissão e a chave. Então a chave e validar permissão. Ficou muito bom não. Não, nada a ver, irmão. Vou montar uma rede de saída, alt. Um alt que eu vou ter o nome, vou colocar tudo em um lugar só. Nome. E aí eu vou ter aqui alt, permissão e o validar. Só porque eu quero fazer uma saída visivelmente mais organizada. Dump do alt. Vamos ver. Acho que agora deve sair um pouco mais bonitinho, né? Olha aí. Faltou só colocar aqui o nome do infeliz. Capivara. Para não sair aquele 0, né? Vamos lá. Beleza. Agora sim. O nome é o master e as permissões que ele tem, né? Ler comentário, tudo para estar permitido. Vamos ver os outros usuários, né? Vou fazer o dump do usuário Ana e mesmo nome de variável, vamos ver. Então a Ana, ela não pode ler comentário, não pode editar, ela pode criar um comentário e ler post. O restante é tudo negado, então ela só pode, vamos ver aqui de novo, criar comentário e ler post. Cadê aqui? Ler post e criar comentário. Foram exatamente as permissões que nós demos para ela. E vamos fazer o dump também com a Paula. Paula. E aí ela tem tudo que o master tem, exceto os deletar, né? Então não pode deletar comentário e não pode deletar post. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, se você reparar, isso daqui funciona muito bem desde que você tem uma forma no seu sistema de você ter tudo isso unido, né, concatenado. O que eu quero dizer, por exemplo, você tem que ter uma classe e que essa classe seja acessível a todo o seu sistema para que isso funcione. Não adianta você aplicar uma regra de ACL, vamos supor que você esteja trabalhando com microserviços, você tem uma classe de ACL que só um serviço enxerga, o outro precisaria ter o acesso também. Então, nesse caso, o ideal é que você estiver trabalhando com serviços que são distintos entre si, você utilize, por exemplo, um pacote do Composer, você mesmo cria um pacote do Composer no seu repositório local e tudo mais, no seu repositório privado, e coloca isso como dependência do Composer de todos os seus projetos, e aí você consome a sua própria biblioteca. Uma outra forma de você fazer isso é se você não tem sistemas diferentes ou projetos diferentes que precisam ter acesso às mesmas constantes, que, por exemplo, vamos voltar lá na documentação. O erro report ele só funciona porque, obviamente, essas constantes elas fazem parte do core do PHP. Então, em todo o código, não importa para onde você olhe, essas constantes estão lá.
Então funciona. Então, como eu falei, ele é acessível em qualquer parte do seu projeto. Agora, por exemplo, se você precisa fazer consulta no banco, então, como eu falei, você para Ana coloca a permissão 20, mas aí você fala, mas eu coloquei a permissão 20 para o usuário Ana, mas e se eu quiser fazer um select no meu banco só dos usuários que tenham a permissão de ler comentário, por exemplo? Que é o quê? Que é a permissão aqui, deixa eu ver, ler comentário, é a permissão aqui 1. Eu não tenho um banco instalado aqui, né, um banco para poder demonstrar, mas você dá uma pesquisada em qualquer banco relacional, né, eu acho que não relacional também tem, mas qualquer banco relacional de prateleira, né, MySQL, Postgres, se não me engano SQL Server, todos os bancos assim grandes, né, famosos, eles têm a operação bitwise no select, no where, seja lá onde for. Então é só você dar uma pequena pesquisada que você vai ver que você consegue sim, no where, por exemplo, fazer um select comparando o inteiro da permissão, fazendo um bitwise para todos os que tiverem o operador lá, tiver o E da permissão compatível com o inteiro 1, por exemplo. Complica um pouco mais, mas assim, se essas queries forem partir da mesma aplicação que tem acesso às constantes da seu ACL, feature flag, seja lá o que for, aí é o seu próprio PHP que vai estar montando essa query, seja por PDO, seja lá o que for, mas o importante é que o banco tem acesso a isso também, beleza? Então assim, em resumo, não tem desculpa para você não tentar, pelo menos tentar otimizar, melhorar o seu sistema com isso daqui. Então nós entendemos finalmente o que é isso, né? Que nós tínhamos, eu sempre via, por exemplo, mas assim, eu trabalho com PHP há mais de 10 anos e assim, durante os primeiros anos eu não me preocupei com entender o que estava acontecendo aqui, sabe? Eu não tinha, digamos, maturidade suficiente em termos de código, né? Experiência suficiente para poder entender esses detalhes da questão dos bits e tudo mais. Depois de um tempo que eu fui me ligar nisso daqui, porque de novo, esse erro reporting nós estamos sempre vira e mexe utilizando ele em algum momento, né? E sempre tem esses detalhes, até em fóruns também você vê alguns exemplos e as pessoas pedem para você ligar alguns erros e tal, e passam essas combinações que para mim até então não estavam muito claras, né? E agora deu para entender melhor. O vídeo está um pouco longo, acho que depois eu vou fazer um outro explicando melhor esses outros operadores, mas nós vimos aqui o E, o OU e o NOT, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo exemplificando os outros e dando outros casos de uso, mas eu acho que para agora, né, para um começo, para entendimento disso, tá perfeito, ok? Bom, então é isso. Deixa aí nos comentários, né, se você já conhecia, se você usa, se você não usa. Não tô lembrado não. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. Se é uma coisa nova para você, assim, mesmo que você tenha muitos anos de experiência, como eu falei, eu tô com PHP há um pouco mais de 10 anos, e nos primeiros anos eu não tinha muita noção disso, porque também, assim, não sei no caso de vocês, mas no meu caso não era algo muito comum ver ou mesmo utilizar isso nas aplicações, né, no dia a dia. Eram poucos momentos em que eu via esse tipo de coisa, mas assim, dava para poder passar batido, né? Só que, como eu falei, pela falta de conhecimento disso, eu fazia coisas dessa forma, né? Como eu tinha mostrado, geralmente eu usava o clássico tabela relacionamento muitos para muitos. Não diga! Digo. Que coisa! E aí tem os problemas que eu falei, né? Muitos joins, índice no banco, storage do banco, enfim. Porque, como eu falei, não é só para permissão de usuário, né? Você tem feature flags, configurações do sistema e por aí vai, né? Que você pode armazenar em banco ou não, ou mesmo no seu código, mas aí você tem aquele monte de ifs e ifs e ifs
para poder ligar e desligar feature flags. Se você tiver uma classe para gerenciar as feature flags e você só pergunta, né, se tal feature está ligado ou não, é bem mais interessante, fica muito melhor para manutenção e tudo mais, beleza? Mas é isso aí, espero que você tenha gostado, espero que você encontre uma oportunidade de utilizar o Bitwise, porque é bem interessante mesmo, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.